Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José. Louvado seja o coração de Jesus, meus irmãos. Vamos ao 30º dia da preparação para a consagração a São José. Iniciemos então com a oração de São José do Padre Donald Kelly. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, esposo de Maria, Pai virginal de Jesus e meu Pai espiritual, eu me consagro inteiramente a vós. Abraço amorosamente vossa paternidade e me refugio sob o vosso manto paterno. Ajudai-me a rezar e a ser virtuoso neste dia. Instruí-me na sabedoria dos santos, protegei-me das ciladas do inimigo e preservai-me do pecado. Se hoje eu der meu último suspiro, estai ao meu lado e levai-me aos céus para estar com Jesus e Maria. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Bom, continuando então as meditações da ladainha de São José, hoje meditaremos o trecho Patrono dos moribundos, rogai por nós. Beato Guilherme José Chaminade, ele inicia nos dizendo o seguinte: o nome de José será nossa proteção em todos os dias de nossa vida, mas sobretudo no momento da morte. São José ele teve uma morte santa e feliz, não por menos ao lado de Nossa Senhora e de Jesus, né? Morreu olhando para Jesus e descansando nos braços de sua amada esposa Maria Santíssima. Existe uma morte mais grandiosa do que essa? Deus designou José como patrono dos moribundos porque quer que nós tenhamos uma boa e santa morte, assim como a dele. A morte é parte da vida, mas não é uma das mais fáceis. Partir e se despedir da família e dos amigos não é fácil. Em muitos mosteiros há placas de momento mori, né? Lembra-te de que morrerás. Um lembrete de nossa vida aqui tem fim e que precisaremos estar preparados então para a morte. Isso porque Satanás sempre tenta levar uma alma ao desespero e ao afastamento do nosso amável Deus no momento da morte. Nesse momento acontece então uma batalha dentro da nossa alma. Assim nós precisamos da intercessão do nosso Pai espiritual para nos fortificar, proteger, encher-nos com a confiança no amor e na misericórdia de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz o seguinte: Jesus lhe garantiu, a São José, o privilégio especial de salvaguardar os moribundos contra as ciladas de Lúcifer, assim como ele os salvou das tramas de Herodes. São José é seu patrono pessoal e de todos nós, porque todos vamos morrer. Ninguém fica para sempre. Você tem um pai espiritual amoroso que pode ajudá-lo a se preparar para a morte. No leito de morte, o próprio São José deve ter se preocupado com o futuro da sua esposa, do seu filho. Será que eles sofreriam, né? Seriam tratados cruelmente? Teriam um futuro feliz? Mas ainda assim, São José tinha muita confiança no amor e na misericórdia de Deus. E morreu crendo na divina providência, na divina misericórdia, de que Deus cuidaria então de sua esposa e de seu filho. Se São José estiver em sua vida, você não precisará temer nem mesmo a morte. Quando sua hora chegar, ele vai te ajudar então a ter uma boa e santa morte. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que a Igreja exorta-nos a preparar-nos para a hora da nossa morte, a pedirmos à Mãe de Deus que rogue por nós, na hora da nossa morte, oração que consta na oração da Ave Maria, e a confiarmos-nos a São José, padroeiro da boa morte. O Catecismo nos diz que, a fim de nos prepararmos para a morte, devemos confiar-nos a São José. Em outras palavras, consagra-te a São José. Para evitar uma morte infeliz que nos pegue desprevenidos, sem os últimos sacramentos, prepare-se para ela consagrando-se a São José e levando uma vida santa. Hoje muitos não se preparam para a morte, não consideram sua mortalidade e vivem como se fossem imortais. Para essas pessoas, o caráter definitivo torna-se uma tortura. Quanto a nós, devemos viver piedosamente em união com a Igreja. Permaneçamos em estado de graça, devemos confessar, comungar frequentemente e dar tudo a São José. Beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: ele, o servo de São José, lhe rogará a graça de morrer como o próprio santo morreu, com um beijo de Jesus e nos braços de Maria. Venerável Nelson Bacher diz o seguinte:
Bem-aventurado serás se tiveres assistência de São José na hora da morte. Não importa que nesse momento as chamas te devorem, as águas te sobrepujam ou a doença te derrote. As orações de São José colocarão em torno de ti um manto de defesa todo protetor. Então, o texto de hoje ele vai falar sobre patrono da boa morte. Santo Afonso Maria de Ligório ele nos diz o seguinte: uma vez que todos morreremos, devemos nutrir uma especial devoção a São José, a fim de que ele nos obtenha uma morte feliz. Ninguém sabe quando vai morrer. Não sabemos nem quando São José morreu. A tradição afirma que ele morreu em algum momento antes de Jesus iniciar seu ministério público, mas não sabemos quando exatamente. São Bernardino de Sena faz algumas reflexões valiosas sobre a morte de São José. Embora não leiamos na Escritura quando São José morreu, podemos mesmo assim crer que provavelmente morreu antes da paixão de Nosso Senhor, pois não estaria ausente perante a cruz do Salvador se estivesse vivo. Tampouco teria sido digno da parte de Cristo na cruz confiar Maria aos cuidados de outra pessoa. Então a ideia de São Bernardino de Sena faz muito sentido, né? Se São José estivesse vivo na cruz, ele estaria ali confortando Nossa Senhora e sendo consolo para Jesus. E Nossa Senhora não teria sido confiada a São João. Fazia parte do plano divino tirar São José de Sena antes do ministério público e da paixão do Nosso Senhor. Mas por que Deus levou São José antes da paixão? No plano de Deus, convinha que São José já tivesse morto para que Jesus pudesse confiar sua mãe a São João, simbolizando todas as almas, a sua mãe. Talvez se fosse a São José não ficasse assim tão claro. A relação filial que cada alma é chamada a ter com Maria, talvez fosse ofuscada caso São José estivesse presente. E, além disso, Jesus teria dito a João: eis aí o teu pai. Esse gesto teria causado uma confusão nos seguidores de Jesus sobre as diferenças entre o Pai Celeste e São José. Jesus também quer que seus discípulos tenham uma relação filial com José, assim como tem com Maria. Mas o reconhecimento da paternidade espiritual de José teria de esperar até a igreja estar madura o suficiente, o bastante para compreender tudo isso. Assim como é conveniente que São José tenha morrido antes da paixão, é também que tenha morrido antes do ministério público de Jesus. Se ele estivesse vivo durante o ministério público de Jesus, as pessoas poderiam ficar confusas ao ouvirem Jesus falar sobre o seu desejo de as levar ao seu pai. Mas ao seu pai biológico, seu pai espiritual, elas ficariam confusas. Para não ofuscar a primazia do Pai Celeste, José precisou morrer antes do início do ministério público de Jesus. Embora não sabemos exatamente quando São José morreu, os santos e místicos nos oferecem algumas intuições a respeito do modo sobre como ele morreu. São Bernardino de Sena diz o seguinte: pode-se acreditar piedosamente que no momento da morte dele, São José, Jesus e a Santíssima Virgem, sua esposa, estivessem presentes. Que exortações, que palavras de consolo, que promessas, que palavras luminosas e ardentes. No momento da passagem dele para a eternidade, que revelações sobre os bens eternos não terá recebido de sua esposa Santíssima e de Jesus, o amorosíssimo Filho de Deus. Deixo a contemplação e a consideração de tudo isso para a vossa própria devoção. São Pedro Julião Eimarde nos diz o seguinte: ele, São José, nunca pregou, mas entregou a vida inteira ao serviço de Jesus e morreu em seus braços. Se Jesus chorou por Lázaro, como não terá chorado pela morte de São José? E por fim, Beata Ana Catarina de Emerick, ela diz o seguinte: quando José estava morrendo, Maria sentou-se à cabeceira de sua cama e o tomou nos braços. Jesus sentou-se um pouco mais à frente, perto do peito de São José. O quarto inteiro brilhava com uma luz e estava cheio de anjos. Depois da morte dele, cruzaram-lhe as mãos sobre o peito, envolveram-no da cabeça aos pés num lençol branco e ondulado, colocaram-no num pequeno caixão e o depositaram num túmulo muito belo, presente de um homem bom. As visões místicas da Beata Ana Catarina Emerick sobre a morte de São José têm deixado muitos intrigados. Sua afirmação de que o corpo de São José foi depositado no túmulo fez muita gente perguntar se esse túmulo ainda existe. Embora seja altamente provável que o corpo do Santo Patriarca tenha sido depositado no túmulo, até o momento não fazemos ideia de sua localização. Ninguém em toda a história do cristianismo jamais alegou saber onde o corpo de São José foi posto depois de sua morte. Não é fascinante isso? Sabemos onde estão os túmulos dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, porque são descritos em detalhes no Antigo Testamento, mas não fazemos ideia de onde esteja São José. Se o corpo de São José estiver num túmulo, muito provavelmente que esteja incorrupto, certo?
A beata Ana Catarina Emmerich pensava assim. É um detalhe interessante de uma reflexão dela a esse respeito. Segundo ela, apenas uns poucos homens acompanharam o caixão de São José ao lado de Jesus e Maria, mas eu os vi acompanhados dos anjos e rodeados de luz. Os restos mortais de José foram depois transladados e enterrados em Belém por cristãos. Creio que ainda vejo seu corpo ali incorrupto. Então a ideia da beata Ana Catarina de Emmerich de que o corpo de José possa estar incorrupto fez algumas pessoas especularem, que algum dia isso vai ser descoberto, trazendo um júbilo imenso para a igreja. Já pensou que dia fenomenal? Mas Calloway suscita outra ideia. Por mais que isso seja maravilhoso, existe uma possibilidade melhor ainda que justifique não sabermos onde está o seu túmulo. É provável que o corpo de José não esteja jazendo incorrupto em túmulo algum, ou seja, que seu corpo esteja nos céus com Jesus e Maria. Muitos santos creem que São José foi assunto ao céu de maneira semelhante à assunção da bem-aventurada Virgem Maria. Se a gente for olhar, muitos santos, inclusive os mais conhecidos, a gente encontra relíquias, corporais, mas da Virgem Maria, por exemplo, a gente não encontra essas relíquias, apenas alguns pedaços do véu, de faixas, de roupas. Aí a gente para e pergunta, por que não tem corporal, uma relíquia corporal? Porque ela foi assunta aos céus. E de São José? A gente conhece alguma relíquia de São José? Tem alguma relíquia de São José? Não tem também. E isso nos ajuda a pensar que ele realmente foi assunto aos céus de corpo e alma. Se Jesus elevou o corpo de sua mãe aos céus de corpo e alma, por que não faria o mesmo ao seu amado Pai? Que filho, se tivesse poder divino, levaria o corpo da mãe ao céu e deixaria o pai em um túmulo? Na visão de São Bernardino de Sena, não há nada de errado em crermos nisso. E ele escreve o seguinte: podemos crer com piedade, mas não afirmar que o Santíssimo Filho de Deus coroou seu pai nutrício com o mesmo privilégio que deu a sua mãe. Que assim como a elevou gloriosamente aos céus em corpo e alma, do mesmo modo, no dia em que ressurgiu, ele levou José consigo na glória da ressurreição. Alguns séculos depois da morte de São Bernardino, São Francisco de Sales elevou a outro patamar essa crença, dizendo o seguinte: não podemos duvidar sequer por um momento de que esse santo glorioso exerce grande influência no céu sobre aquele que o elevou até ali em corpo e alma. Um fato que é muito provável, visto que não temos relíquias desse corpo conosco aqui embaixo. Com efeito, parece-me que ninguém pode duvidar de que isso seja verdade, pois como poderia aquele que foi tão obediente a São José a vida inteira negar-lhe essa graça? São Francisco de Sales desenvolveu esse raciocínio e afirmou o seguinte: se é verdade, como somos obrigados a crer, que em virtude do Santíssimo Sacramento que recebemos nossos corpos voltarão à vida do juízo, no dia do juízo, como poderemos duvidar de que nosso Senhor elevou aos céus em corpo e alma o glorioso São José? Pois ele teve a honra e a graça de carregá-lo tantas vezes em seus braços benditos, braços estes tão aprazíveis a nosso Senhor. Nos tempos modernos, o Santo Papa João XXIII afirmou que São José foi elevado em corpo e alma aos céus. Numa homilia do dia 26 de maio de 1960, solenidade de Ascensão, ele disse: a ascensão de Jesus corresponde também aos mortos do Antigo Testamento mais próximos de Jesus. Mencionemos dois que foram mais íntimos em sua vida: São João Batista, o precursor, e José de Nazaré, seu pai adotivo e custódio. Ela, a ascensão, corresponde também a eles, e pode-se crer nisto piedosamente. É uma honra e um privilégio para eles experimentar esse caminho admirável para o céu. Outro fato encontramos também no Novo Testamento. O Evangelho de Mateus nos relata o seguinte: e eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas fenderam-se, abriram-se as sepulturas, e muitos corpos de santos que tinham adormecido ressuscitaram, e saindo das sepulturas depois da ressurreição de Jesus, foram à cidade santa e apareceram a muitos. Quem será que foram os santos que saíram do túmulo quando Jesus morreu? Não sabemos, mas a igreja sempre pensou que seriam os profetas do Antigo Testamento, bem como São João Batista e São José. Faz sentido que São José seja contado entre eles, porque
Por que nosso Senhor ressuscitaria outros e deixaria seu próprio Pai amado no túmulo? Ele é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento, inclusive João Batista. São Jorge Preca disse o seguinte: se a ressurreição de Cristo, como lemos no Evangelho de Mateus, fez os corpos de alguns santos erguerem-se do túmulo e aparecer a muitos, não é provável que São José tenha partilhado desse privilégio, já que morreu antes de Cristo, né? Outro motivo também para crer que São José foi elevado de corpo e alma aos céus vem das palavras de São Lourenço de Brince e de Beato Bartolo Longo. São Lourenço diz o seguinte: se Deus, como creio firmemente, santificou tantos patriarcas, porque o Messias nasceria deles, e santificou todos os profetas para anunciarem os mistérios relativos ao Messias, e santificou Jeremias no ventre, e encheu São João Batista do Espírito Santo a fim de fazê-lo arauto do Messias, e acima de todos santificou a Santíssima Virgem para ser a mãe de Cristo, por que não santificaria também José, o pai de Cristo? Beato Bartolo Longo complementa: se Jeremias teve o privilégio de ser santificado antes do nascimento, se São João Batista recebeu a mesma graça em preparação à sua missão de precursor do Messias, como não haveremos de crer que aquele que serviu de pai para o Salvador e de marido para a Rainha das Virgens foi tratado com amor e misericórdia semelhantes? Então, para nós sermos claros, é importante ser claro também que nem São José nem qualquer outro santo jamais teve algum privilégio que se assemelhasse à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Mas alguns santos acreditam também que São José também foi santificado após sua concepção, pois Deus concedeu os dons extraordinários de santidade a alguns santos imediatamente após a concepção, por conta da missão que lhes confiaria, em preparação a essa missão, como foi com São João Batista sendo santificado no seu ventre. Agora vamos olhar para a grande missão de São José. Ele provavelmente deve ter sido santificado também após a sua concepção. A principal finalidade de São José na vida era levar a sua esposa e o seu filho ao Calvário. Lá ambos poderiam oferecer seu sacrifício e redimir o mundo. A presença física de São José, contudo, não era necessária no Calvário. Deus lhe pediu que antecipasse seu sacrifício. A missão de José exigia que ele morresse para si todos os dias, para que Jesus e Maria conseguissem chegar ao Calvário e realizar esse sacrifício. Sua morte estava mais relacionada com o amor do que com qualquer outra coisa. Calloway diz o seguinte, que São José deu tudo a Jesus e Maria, esvaziou-se. Quando ficou completamente exaurido pelo amor, morreu por ter amado tanto. São José foi chamado de mártir da vida oculta, pois ninguém, depois de Maria, jamais sofreu como ele. Olha que bonito, né? E São Pedro Julião Eymard diz o seguinte: São José anteviu as lágrimas e os sofrimentos de Maria. Ele quereria permanecer ao lado dela e devia ter suplicado a Jesus que o permitisse ficar na terra para subir o Calvário e amparar Maria. São Bernardino de Sena diz o seguinte: aprove a Deus tomar São José para si antes da paixão do nosso Salvador, para poupá-lo da dor esmagadora que isso lhe teria causado. E Beata Ana Caterina de Emerick diz o seguinte, também: foi necessário que José morresse antes do Senhor, pois não conseguiria suportar a crucifixão, pois era gentil demais, amoroso demais. Né? Olha que bonito, né? E a Venerável Maria de Ágreda, para fechar, ela teve uma visão em que foi transportada para perto do leito da morte de São José, a fim de testemunhar o último fôlego dele e suas palavras finais à amorosa esposa. Numa declaração que com certeza tocará os nossos corações e nos comoverá a nossa alma, a Venerável Maria de Ágreda relatou que São José despediu de Maria da seguinte forma antes de morrer: bem-aventurada és tu entre todas as mulheres, que os anjos e os homens te louvem, que todas as gerações conheçam, louvem e exaltem a tua dignidade, e que o Altíssimo seja eternamente louvado por ter criado tão agradável aos olhos dele, e diante todos os espíritos bem-aventurados. Espero desfrutar da tua visão na pátria celeste. Olha que belo, né? Então, nós possamos agora terminar com a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e pelo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Joia dos pies, glorioso San José, escuta